Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje nós vamos analisar o segundo relatório gerencial emitido pelo IFRI 11, o relatório gerencial referente ao mês de julho. Vamos ver as alocações que a gestão fez. Vamos ver também o valor que o fundo está alocado já em debêntures e o que ainda tem em caixa para ser alocado. Mas antes disso, convido a você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado que a consultoria pode proporcionar. Convido você também a entrar para a nossa comunidade VIP, o nosso grupo VIP do WhatsApp. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros possuem. Também tem um link para você clicar e fazer o cadastro para poder entrar para a nossa comunidade. Convido você também a entrar para a nossa comunidade aberta do Telegram. Basta clicar no link contido aqui embaixo. Feitos avisos, vamos então para a análise dos principais pontos do mês de julho do IFRI 11. Como é o segundo relatório, então de novo, vou mais uma vez ratificar o objetivo aqui do fundo. Ele tem o objetivo de entregar uma rentabilidade de 0,5% a 1% ao ano acima do retorno do CDI. Então ele tem ali o objetivo de ter um spread de 0,5% a 1% em cima do CDI. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo explicando, porque muita gente pergunta assim: Felipe, poxa, será que vale a pena correr o risco de ativo de renda variável para receber 0,5% a 1% quando comparado a um ativo de renda fixa que vai ter ali uma segurança maior? E aí eu fiz um vídeo justamente explicando isso para vocês, porque quando a gente coloca o imposto de renda nesse cálculo, a gente vai ver que é uma diferença bastante significativa. Vou deixar o card aqui em cima, eu convido a vocês a assistirem esse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante e vão realmente ver que no primeiro momento esse 0,5% ou 1%, que parece pouco, quando você coloca a incidência do imposto de renda, o que você tem que pagar de imposto de renda no cálculo, faz uma diferença bastante significativa. O fundo até agora fez 3 distribuições, uma de 78 centavos, uma de 80 centavos e a última, que foi anunciada, que o pagamento foi em agosto, foi de R$1. Aqui a gestão vem trazendo as movimentações que foram realizadas no mês de julho. Então aqui eles vêm informando que adquiriram 13 milhões de reais numa nova emissão da Brisanet, que é uma das maiores provedoras independentes de internet de fibra ótica no Brasil, com foco mais na região Nordeste. Inclusive o IFRA 11 também fez a alocação do capital que foi arrecadado na última emissão nesse mesmo papel, e também foi no mês de julho. Então quando tem esses fundos, por exemplo, CDI 11, Juro 11, IFRA 11 e IFRI 11, que são das mesmas gestoras, só que mudam apenas um indexador, vocês vão ver que existe uma sobreposição de papéis nesses fundos das gestoras. E também quando você pega outros fundos, a gente encontra as mesmas debêntures em outros fundos também de outras gestoras, mas dentro desses fundos da mesma gestora, a gente tem uma incidência maior dessa sobreposição de ativos. O IE vem informando aqui que essa debênture da Brisanet tem uma duration aproximada de 3,7 anos e foi emitido com uma taxa de CDI mais 1,6%. E essa debênture aqui, ela já foi originada, já indexada ao CDI. E aí, por conta disso, a gente vê que não é uma debênture incentivada, porque as debêntures incentivadas, elas têm a obrigação de serem emitidas indexadas ao IPCA. E aqui, nesse caso, o que o fundo faz? Como o fundo ele tem 6 meses para obedecer à regra de enquadramento, que dentro de 6 meses ele tem que estar, até 6 meses, quando chega em 6 meses, ele tem que estar com 67% do capital dele alocado em debêntures incentivadas. Os outros 33% pode estar alocado em outros ativos, por exemplo, debêntures normais, que são as debêntures não incentivadas, em títulos públicos federais, em alguns títulos
de crédito privado, então vai depender ali da gestão do fundo, da estratégia da gestão do fundo. E depois de 2 anos, o fundo tem essa obrigação de ter a regra de enquadramento em 85% pelo menos de ativos incentivados. E aqui um ponto importante é que nem sempre será debênture incentivado, porque nós temos também CRIs, então a gente vê alguns fundos que têm exposição à crise, como é o caso do BODB11, como é o caso do RBIF11. Então existem fundos que eles investem em ativos incentivados, também nessa parte de infraestrutura, mas que não necessariamente será apenas debêntures incentivadas. No mercado secundário, a gestão informa aqui que ainda adquiriu debêntures da Águas do Rio, que já é um papel que já tem dentro do portfólio do fundo no setor de saneamento, e foi adquirido também debêntures da GNA1, que é uma usina termoelétrica movida a gás natural, localizada em São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. A gestão vem informando aqui que no dia 7 de agosto o fundo fez o pagamento de R$1 por cota em relação aos rendimentos e que esse valor corresponde a um retorno mensal de 1%, ao mês, e esse 1% é isento de imposto de renda, o que equivale a um retorno de 110,11% do CDI. Isso daí no mês de julho. O fundo no final de julho estava com uma base de cotistas de 10.530 investidores, volume diário no mês de R$550 mil. Ainda é uma liquidez baixa, mas o fundo ele estreou recentemente na bolsa, então é mais do que normal ter essa liquidez, mas a gente vê que já a base de cotistas já é uma base já interessante, né? Já superou a marca aqui de 10 mil investidores, e a tendência é que nos próximos meses essa liquidez venha aumentando, principalmente depois que o fundo fizer toda a alocação do capital dele em debêntures, que vai começar a entregar realmente um retorno condizente com o portfólio do fundo. Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa questão da alocação e também da liquidez do fundo. O fundo está praticamente alocado em 51,8% do seu patrimônio líquido em ativos, a grande maioria em debêntures, e tem também fundos de investimento em direitos creditórios, né, que são os FDICs. Aqui a gente vê do lado que ele vem trazendo uma informação que é interessante. Quais dessas debêntures são debêntures incentivadas e quais não são incentivadas. Então a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, que aqui já são os FDICs. Então nós temos 7 debêntures que não são incentivadas, e o que ocorre, né, aquilo que eu falei, o fundo, ele obedecendo essa regra de enquadramento que a lei obriga que ele siga, ele consegue ter uma isenção tributária em todo o seu portfólio, mesmo que aquele ativo ele tenha incidência de imposto de renda. Então, se o fundo obedece aquela regra de enquadramento, 67% depois de 6 meses, e depois de 2 anos 85%, esses outros 33% e 15% respectivamente, eles serão isentos também de imposto de renda. E o que ocorre? As debêntures não incentivadas, né, as debêntures normais, elas, se a gente pega uma média, tá? Aqui falando média, se a gente pega uma média de debêntures incentivadas e média de debêntures normais, debêntures não incentivadas. A média das debêntures normais, das debêntures não incentivadas, é que a rentabilidade delas é maior do que a rentabilidade das debêntures incentivadas. Por que disso? Porque se eu não tenho uma rentabilidade maior nessas debêntures não incentivadas, para o investidor não vai valer a pena. Porque imaginem o seguinte, imaginemos que eu tenho uma debênture não incentivada que vai estar me dando retorno de, IPCA mais 8, tá? E eu tenho uma debênture incentivada que vai me dar o mesmo retorno de IPCA mais 8. O investidor ele não vai pensar 2 vezes, ele vai falar assim, cara, eu vou investir nessa debênture incentivada porque aqui eu tenho isenção de imposto de renda, na outra eu vou ter que pagar 15% de imposto de renda. Então, para ter essa compensação,
dessa incidência de imposto de renda, que eu estou falando se eu for investir como pessoa física, de forma avulsa, tá? Se eu for comprar uma debênture, enfim, e investir diretamente naquela debênture, não através de um fundo de infraestrutura. Então, nesse caso aqui, a empresa que faz emissão daquele papel, ela tem que colocar a rentabilidade um pouco maior, justamente para que o valor que aquele investidor vai receber líquido na conta dele compense pelo fato de ter essa incidência de imposto de renda. Então, na maioria das vezes, né, essa rentabilidade que é oferecida pelas debêntures não incentivadas, pelas debêntures normais, elas são maiores justamente por conta dessa compensação que deve ser feita por conta da incidência do imposto de renda. E aqui, como o fundo de infraestrutura, ele consegue ter esse benefício tributário de ter isenção nessa parte de imposto de renda, se ele obedece essa regra de enquadramento, ele consegue ter uma taxa maior e ele tem essa taxa maior e ela não vai ter incidência de imposto de renda. Essa debênture não vai ter essa incidência de imposto de renda por conta dessa regra de enquadramento. Então, ele consegue entregar uma rentabilidade maior. Então, por isso que aqui, né, nesse caso, a gente vê que algumas debêntures elas não são incentivadas, que elas são normais, mas desde que o fundo, de novo, respeite essa regra de enquadramento, ele vai ter essa isenção total no seu portfólio e consegue entregar uma rentabilidade maior para o cotista. A gente vê que a maior concentração é na BRK Maceió, que é no setor de saneamento, que tem uma taxa de CDI mais 1,37%, taxa de entrada, né, taxa de aquisição. Hoje em dia, por conta de questões de marcação ao mercado, está com uma taxa de CDI mais 1,45%. Representa 4,18% do patrimônio líquido do fundo. A gente vê que a maior concentração dos ativos que estão aqui no portfólio, né, é uma concentração saudável. A maior aqui é 4,18%. Tudo bem, o fundo tem praticamente 50% do patrimônio que foi captado na emissão, né, no IPO, para poder alocar, mas o fundo já está com uma concentração ali considerada saudável, né? Não é uma concentração preocupante. Depois, quem tiver interesse, só dá um pause aqui no vídeo para poder ver todas as debêntures, né? Todos os ativos, porque como a gente viu, tem 2 FDICs aqui também, para poder ver como é que está a alocação do fundo. Então, como a gente já falou ali em cima, a alocação do fundo hoje em dia está em 51,8% de crédito privado, ainda tem praticamente 48% para ser alocado, né, o patrimônio que está em caixa, então praticamente metade ainda está em caixa. O fundo está com um spread médio em relação à parte dos títulos privados, aqui não está sendo levado em consideração o que está em caixa, de CDI mais 1,58%, e uma duration dos títulos privados, a média da carteira, de 5,58 anos. Aqui nós temos a alocação por rate, mas enfim, a gente viu, né, que está com uma concentração muito alta em caixa ainda, então isso daqui certamente vai mudar muito daqui para frente, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui para o próximo mês. Mas atualmente o fundo está com 6% em ativos AAA, 13% em ativos AA+, 7% em ativos AA, 4% AA- e 4% em ativos com rating A. Aqui nós temos a alocação por setor, então da mesma observação que eu fiz, né, o fundo ainda tem 48% para alocar ainda, então 16% em saneamento, 10% óleo e gás, 4% mobilidade urbana, 3% setor de locação, 5% geração hidrelétrica, 4% agronegócio, 2% transmissão de energia, 2% geração solar, 1% telecomunicação e 1% em FDICs de infraestrutura. Aqui tem um breve resumo dos emissores que compõem o portfólio do fundo. Depois, quem tiver interesse também, basta acessar o relatório do fundo para poder ver essas informações de forma mais detalhada. E para finalizar, aqui nós temos as características operacionais do fundo, como é o segundo vídeo que eu estou fazendo do IFRI 11, vou de novo reforçar essas informações. Então é para o público em geral, taxa de administração de 0,85%, patrimônio líquido do fundo já superou R$1 bilhão, o fundo já nasceu com um patrimônio já muito grande. O fundo teve seu início agora no dia 2 de maio de 2024, então o fundo está indo aí para o seu 4º mês
de existência, já possui um número de investidores já expressivo, né, já superando a marca de 10 mil cotistas, e como a gente viu, o volume negociado no mês, a média diária de R$550 mil por dia. Hoje, quando eu estou gravando, a cota patrimonial do fundo está em R$100,83, apesar de não estar aqui no relatório do fundo. É até um ponto importante, né? Se a Itaú, enfim, pudesse colocar essa informação aqui, seria interessante. Tudo bem que lá no próprio site do fundo eles colocam o valor diário ali do valor patrimonial do fundo, então é super fácil acessar essa informação, mas tem às vezes ali o investidor que gosta de ver tudo compilado, né? Então, enfim, poderia talvez colocar aqui sempre o último valor patrimonial referente ao mês que foi emitido o relatório. Hoje, quando eu estou gravando, ele terminou as negociações da Bolsa cotado a R$ 103,85, então está com um ágio em relação ao valor patrimonial dele. Bom, para hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O IFRI 11 é um fundo que ele é o irmão, né, do IFRA 11, o irmão mais novo do IFRA 11. O IFRA 11 já vem entregando um resultado muito bom, a Itaú Asset vem fazendo uma gestão já muito boa no IFRA 11 e tem tudo para seguir esse caminho aqui no IFRI 11. Né? Vamos aguardar para ver como é que vai ser a alocação do fundo no próximo mês, vamos aguardar para ver o próximo relatório, para ver como é que o fundo vai alocar agora no mês de agosto, e certamente quando sair o próximo relatório a gente traz aqui com mais novidades. Se vocês tiverem gostado do vídeo, peço para que por favor deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver alguma sugestão de ativo ou então algum tema específico para ser abordado, pode deixar aqui embaixo, porque certamente será atendido. Se quiser também deixar aqui embaixo seu comentário a respeito do IFRI 11, o que você acha do fundo, qual é a sua expectativa do fundo para o futuro, se você já tem ele em carteira ou não, se você pretende colocar ele em carteira, deixa aqui embaixo que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você também tiver algum feedback com elogio ou crítica, por favor, deixa aqui embaixo, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.